Aqui estamos, meus amigos, no último capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Aprendemos muito sobre tudo isso, sobre as formas, algumas, porque há outras que não estão nem catalogadas, não é verdade? Sobre a mediunidade. Muito interessante, é um livro que precisamos ter sempre à mão para rever, rememorar detalhes importantes. Mas vamos a ele. Capítulo 30, últimas páginas. Acompanhávamos o assistente refletindo agora em nossa separação. Achávamos, Hilário e eu, preocupados e comovidos ante o sol renascente e o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Mudos e expectantes, renteamos com um homem do campo manobrando a enxada na defesa do solo. Aulus apontou-o com a destra e rompeu o silêncio murmurando: Vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação, a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Avançávamos e, em breves momentos, víamos defrontados por singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplainava enorme peça e observou: Possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades, da devoção com que consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Não longe, surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava o escopo, ferindo a pedra. Eis o escultor, disse Aulus, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. O assistente prosseguiu enunciando importantes considerações sobre o assunto, quando passamos por alguns empregados da higiene pública, removendo o lixo de extensa praça. Aqui temos os varredores, disse ele respeitoso, com acento respeitoso, valiosos médiuns da limpeza. Logo após, contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça e nosso instrutor adiantou: Vemos aqui o fórum, onde o juiz é o médium das leis. Todos os homens em suas atividades, profissões, associações, são instrumentos das forças a que se devotam, produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias que se nutrem. Atingíramos, no entanto, o lar em que Hilário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Neste ponto da excursão, o orientador, esperado à distância, separar-se-ia de nós, por fim. Aulus seguiu-nos paternal. Na intimidade doméstica, um cavalheiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de 3 petizes. Ladeando a mesa limpa e sóbria, descansava em larga poltrona um menino abatido e pálido que nos recolheria o esforço assistencial. O instrutor fixou os olhos no quadro expressivo que nos tomava a atenção e exclamou: A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem, perante a harmonia universal, neles se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constitui sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na terra, pois através delas a regeneração e o progresso
se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que a posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas, que por intermédio deles se manifestam na condição de filhos. E num sopro de bela inspiração concluiu: a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Em seguida, o assistente leu o mostrador de um relógio e observou: quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas. Retirou-se, précipite, e seguimos-lo até a praça próxima. Aulus fixou o céu azul, em que o sol, como que se desfazia em chuva de ouro, quintessenciado, dispunha-se a enlaçar-nos. Quando me percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade: faça a prece por nós, André. Reverente, pedi em voz alta. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que te despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar teus discípulos fiéis, com o respeito e o carinho que lhe devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-nos, Senhor, coroando-lhes a fronte com teus lauréis de luz. O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores, a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome, tal a veneração que nos merecia. Terminada a oração, fitei-o de olhos úmidos. Aulus não disse uma palavra. Revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós, igualmente em prece. Recolheu-nos num só abraço e partiu. A maneira de crianças, Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, contemplamo-lo até que ele apagou o vulto ao longe. Lembramo-nos, então, do trabalho que nos aguardava e, louvando o serviço, que em toda parte é nossa bênção, passamos a socorrer a criança enferma, como quem se incorporava ao grande futuro. Concluímos aqui mais um precioso estudo. Espero que todos tenham aproveitado e marcamos o encontro para o próximo livro de André Luiz e Chico Xavier. Foi uma alegria estar com vocês. Eu aguardo a todos no próximo livro. Um abraço.